Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Crescendo em Graça Brasil Estudos. Eu quero pedir muita atenção a você para este estudo que nós vamos compartilhar a partir de agora. Ele é um estudo complementar do estudo imediatamente anterior a este, que teve por título A Terra por Herança, Promessa no Antigo Pacto. Este foi o último. E hoje vamos falar sobre a Terra por Herança no Novo Pacto. Será um estudo, inclusive, um pouco mais longo e muito detalhado. Eu te chamo a atenção. Atente, porque este estudo pode renovar tanto a tua mente que você pode, evidentemente, mudar a sua maneira de pensar em relação a este tema precioso. Ele é completo e eu quero realmente que você preste muita atenção, ok? Sempre tivemos muita curiosidade, e isso é normal, né? De onde será nossas vidas após deixarmos este corpo carnal, com o qual todos estamos temporariamente vestidos, carne e sangue. E no estudo imediatamente anterior, como nós já dissemos, nós abordamos as evidências bíblicas sobre este tema no Antigo Pacto, a terra por herança, usando textos proféticos, salmos, vida de Jesus de Nazaré, livros históricos e tudo mais. E agora nós vamos apresentar as evidências bíblicas extraídas do Evangelho do Cristo ressuscitado, que foi encomendado ao apóstolo Paulo após a ressurreição de Cristo. Primeiramente, temos que entender a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, que está diretamente ligada à ressurreição do próprio Cristo. Para entender isso, vamos ao diálogo de Jesus de Nazaré com Marta no livro histórico de João. Isso aqui é um pontapé inicial, tem muita coisa e muita informação que vai lançar luz a muita coisa que você gostaria de saber e talvez não tenha sabido até hoje. No livro histórico de João, capítulo 11, verso 21, diz assim: E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão, Lázaro, né? Era uma família que Jesus amava muito, Marta, Maria e Lázaro. No verso 22, mas também sei agora que tudo que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus lhe disse: teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Veja que Marta tinha consciência disso já, ela foi ensinada que haveria ressurreição. Ok? A ressurreição dos mortos no último dia. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Podemos notar dois detalhes importantes então neste texto de cara. Primeiro, Marta tinha convicção da ressurreição dos eleitos de Deus. Marta sabia. E o ponto 2 é que Jesus sabia que ele ressuscitaria. Assim como também os eleitos de Deus ressuscitaremos um dia. Mateus registrou, através do evento da ressurreição de Cristo, uma espécie de demonstração da ressurreição final, ao narrar em seu livro histórico o seguinte. Então, veja o que Mateus narra, neste momento em diante, a respeito, uma espécie de demonstração, uma espécie de modelo do que seria a ressurreição no dia final. Mateus 27, 51 até o 54. É um texto que chega a ser até misterioso. Eis aqui o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. E se abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que haviam dormido se levantaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, vieram à santa cidade e apareceram a muitos.
O centurião e os que estavam com ele guardando a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que tinham acontecido, temeram muito e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Veja que a ressurreição dos mortos é algo incontestável, indiscutível. Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos no dia final. Veja mais uma evidência disto. 1 aos Tessalonicenses 4,14. Os versos vão sempre aparecendo aí na sua tela. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus trará também com Jesus os que dormiram nele. Essa é uma evidência que não tem nenhuma possibilidade de ser contestada. Se você crê na Bíblia e crê na palavra do Evangelho, da graça, você tem que crer que isto aqui é evidente, é claro. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, muita gente crê, assim Deus trará também com Jesus os que dormiram nele. Não tem como dizer que não há ressurreição dos mortos, baseado neste texto. Não tem como. Só se não acreditar na Bíblia e muito menos no Evangelho, ok? Então, vamos explicar como aqui. Após os filhos de Deus, como primícias, com nossas mentes já renovadas e transformadas pelo Evangelho da Graça, ressuscitarmos, após nós ressuscitarmos, o que será que estará nos planos do Criador? Veja que interessante. Já que nós sabemos que vamos ressuscitar, o que vai estar nos planos daquele que nos criou e que nos trouxe para reinar em vida e que nos fez essas promessas? O que estará nos seus planos? Veja também o que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nossa cidadania está nos céus. Nossa cidadania não está aqui na terra. Está nos céus. De onde também esperamos ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo de sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Está claro? Não tem dúvida, né? Ele transformará o corpo de nossa humilhação, que é exatamente isso aqui que você está vendo na sua frente, o meu, para que seja semelhante ao corpo de sua glória. Qual o corpo de sua glória? Aquele com o qual ele ressuscitou. Aqui fala claramente da transformação de um corpo que humilha, porque é carnal, para um corpo que é glorioso, porque é espiritual. Através da narrativa de João, Jesus, em seus dias da carne, ou de carne, mencionou algo muito interessante. João capítulo 14, verso 2. Está esquentando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou, portanto, preparar lugar para vós. Que moradas são essas? O que seria isso? Não são casas populares, não são prédios, não são edifícios. Quando nós, espíritos, filhos de Deus, criados por Ele antes da fundação do mundo, quando nós fomos enviados a este mundo para participar da experiência carnal, isso está lá em Hebreus 2,14, recebemos corpos de carne através de nossos antecedentes carnais, certo? Ou seja, quem gerou em nós corpos carnais? Nosso pai, nossa mãe. E nós podemos dizer então que nossos corpos carnais são moradas ou habitações temporárias, até o dia de hoje, perfeito? Alguns já se desfizeram destas moradas. Outros estamos aqui ainda. E pode ser que não passemos pela morte. Você está ficando louco? Não, não estou não.
Eu estou dizendo que é possível que isso aconteça. Por quê? Porque a transformação e a ressurreição pode ser hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, quando muitos de nós estaremos vivos. Veja só. Da mesma maneira que nosso pai e nossa mãe geraram em cada um de nós corpos carnais, Deus preparou para todos nós, seus filhos, que somos seres espirituais, habitações, moradas espirituais definitivas para que vivamos a eternidade. Qual é o problema nisso? Ah, mas isso é impressionante. E é mesmo. É algo sobrenatural. Não é? Nascer um corpo de carne não é absolutamente nada sobrenatural, porque carne produz carne. Só que espírito também produz espírito. E quem colocou o Espírito de Deus em nós, em cada um de nós, seus filhos, foi o próprio Deus. Então, essas habitações que Deus fala, que Jesus de Nazaré disse, que ele iria preparar morada para nós, serão nossos corpos imortais eternos. Verso 3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. São textos dentro de contextos que nós estamos colocando aqui que são impressionantes. Ele disse que se fosse preparar lugar, e ele foi, que ele morreu, ressuscitou e foi, ele disse, eu também voltarei para que onde eu estiver na minha volta, vocês estejam comigo também para sempre. O que nos lembra isso? Nos lembra o que está escrito em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, Evangelho da Graça, que Paulo escreveu. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, o que está no verso anterior? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso quando? Quando Ele voltar na ressurreição dos mortos. Da ressurreição. E agora ele diz exatamente isso. Com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, tem gente por aí dizendo que não, Jesus já voltou. Jesus já voltou no ano 70. E nós estamos sempre com Ele, nós teremos uma reunião com Ele. Nós não estamos em reunião com Ele hoje. Nós estamos aguardando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Então, qual é o propósito do Criador em nos brindar com tais corpos? E isso é outra coisa muito importante. Então, ele aqui fala da promessa, né, do antigo pacto, falando que nós realmente teríamos a terra por herança, isso é uma promessa do antigo pacto. Haveria uma ressurreição, e Maria e Marta sabiam disso, e Jesus prometeu, ele disse que voltaria. Agora ele fala exatamente isso, que ele transformará o corpo de nossa humilhação, para que, nós vamos ver já já, para que seja semelhante ao corpo de sua glória, por uma razão muito especial. Ele disse que iria preparar moradas, ou seja, esses corpos para nós, preparou, e disse que voltaria para que onde ele estivesse, nós estaríamos com ele também. Nós estivéssemos com ele também. Então, qual o propósito do Criador em nos brindar com esses corpos? E aqui nós chegamos ao ponto principal do que nós estamos para falar. A terra como herança para nós. Examine bem os textos seguintes, que estão dentro de um contexto de entendimento extraordinário. Romanos capítulo 8, verso 16. É um contexto inteiro. Romanos. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Muito bem. E se filhos, o que os filhos têm? Herança. Ainda mais filhos de Deus. E se filhos, somos também herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Isso não é um conto. Isso aqui não é conversinha mole. Não, isso aqui não é. Verso 18. Pois tenho por certo, disse Paulo, que as aflições deste tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Veja, isso aqui está muito claro, que haverá uma glória vindoura, né, que nós teremos corpos glorificados. Ele fala isso claramente aqui. E no 19 ele diz o quê? Porque o anelo ardente da criação é o aguardar da manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos de Deus em glória, ou com corpos glorificados, ou com corpos glorificados. O verso 20, porque a criação foi sujeitada à vaidade, não por sua própria vontade, mas por a causa daquele que a sujeitou em esperança. Porque também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O que é liberdade gloriosa? É o que nós estamos vivendo hoje na carne? Não, nem de perto. Nem de perto. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus é uma liberdade em corpos glorificados. Isso é espetacular. 22. Porque sabemos que toda a criação geme igualmente e está igualmente com dores de parto até agora. E não somente ela, senão também nós mesmos, senão que também nós mesmos estamos, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Redenção. Redenção. É algo que envolve o quê? Que envolve glorificação. 24. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê tem que esperar. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Está falando de um evento extraordinário que vai se manifestar nesta terra, que nunca aconteceu. O evento da ressurreição e da transformação dos nossos corpos. Vamos governar esta terra e vamos tomá-la por herança. Isso nos foi dado pelo próprio Deus, o dono dela. O dono da terra é Deus. Agora vamos seguir aqui. Neste contexto que nós acabamos de ver, é um contexto. Não dá para dizer que ele está usando um texto isolado. Isolado nenhum. É um contexto inteiro de entendimento. Neste contexto, há evidências de que seremos ressuscitados e que teremos corpos glorificados para governar a criação. Aliás, observe que em quase todos os textos que nós lemos, há expressões como: número 1, para que juntamente com ele sejamos glorificados. Isso está escrito aí. Número 2, glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Em nós, glória vindoura que em nós há de se manifestar. 3, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. 4, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Liberdade nós temos hoje para agir na carne, mas liberdade gloriosa nós não temos ainda, porque o nosso corpo é limitado. E a redenção de nosso corpo. 5 pontos importantes aqui. E para que a ressurreição e a transformação de nossos corpos? Para quê? Para quê? Ah, muito bem, seremos ressuscitados. Ok, o Senhor ressuscitará e transformará os nossos corpos. Para quê? Certamente para que governemos exemplarmente a criação, de forma exemplar, com justiça e com equidade. Equidade quer dizer com zelo, com diligência. Por fim, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios enfatiza uma vez mais a ressurreição dos mortos. Estamos afunilando para fechar. Vamos lá. Chegamos à metade. Mas, se prega, 15 verso 12. Capítulo 15, verso 12.
Mas se prega de Cristo que ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Como é que alguém pode dizer que não há ressurreição? Porque se não há ressurreição de mortos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vã. E também é vã a vossa fé. Por que nós estamos aqui falando sobre isso se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ok? E somos encontrados como falsas testemunhas de Deus, e isso é bem pior, porque testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se em verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. Isso está no 17. E se nós estamos nos nossos pecados ainda, isso vai ficar assim, porque ele não vai voltar para tirar pecado, porque ele já fez isso. 18. Então também os que dormiram em Cristo pereceram. 19. Se nesta vida somente esperamos em Cristo, ou em sua manifestação como Jesus de Nazaré somente, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Agora fecha o verso 20, ele é na veia. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. E Paulo podia falar isso com muita convicção, porque ele foi até o terceiro céu, onde estava o Cristo ressuscitado lá em luz inacessível. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito primícias dos que dormiram. Verso 21. Porque porquanto a morte entrou por um homem, também por um homem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Aqui cabe a definição de vivificados. Em Cristo todos seremos vivificados. O que é ser vivificado? Sermos reavivados. Não reavivados misticamente. Vida nova. Dar vida a. Animar. Avivar. Quer dizer, em Cristo todos os filhos de Deus viveremos eternamente. Ou para sempre, se você preferir. Verso 23. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo as primícias. Ele já passou por isso, ok? Depois, os que são de Cristo em sua vinda. Ou seja, esta ressurreição, esta transformação se manifestará quando aquele que já foi transformado, que é Cristo, que já tem seu corpo glorificado, ele vier com os que ressuscitaram. E nós todos, ao mesmo tempo, então, se nós estivermos vivos nessa época, seremos transformados. Continuam os textos de 1 Coríntios 15, vamos dar um pulinho para o verso 35 em diante. Seguem os textos. Mas dirá alguém, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Nécio, o que tu semeias não se vivifica se não morrer antes. E o que semeias não é o corpo que há de sair, senão o grão desnudo, seja de trigo ou outro grão. Mas Deus lhe dá o corpo como ele quis, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, senão que uma carne é a dos homens, outra carne é a das bestas, dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestiais, verso 40, e corpos terrenais, mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrenais. Observação, nota. Corpos celestiais são os nossos corpos que teremos, porque somos cidadãos dos céus. E os cidadãos dos céus, espiritualmente falando, temos corpos celestiais.
corpos celestes não são os corpos celestiais. Há uma diferença brutal. Corpos celestes são planetas, cometas, asteroides, estrelas, etc, etc, etc. São corpos celestes, porque estão nos lugares, estão nos céus, no céu. Porém, corpos celestiais são espirituais. Abba Pai, isso é muito lindo, muito especial, muito elucidativo. Você tem que, olha, dê um glória a Deus por isso. Verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Pois uma estrela é diferente de outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Se semeia em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aqui começa a falar claramente, continua falando claramente. Corpos incorruptíveis serão ressuscitados incorruptíveis. O que nós temos hoje é um corpo corruptível. Se semeia em desonra, ressuscitará em glória. Se semeia em debilidade, que é um corpo débil, ressuscitará em poder. Poder, corpo glorificado. Verso 44. Se semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente. Carne, não tinha espírito. O último Adão, espírito vivificante. Está falando de Cristo, nosso Senhor. O último Adão que destruiu o primeiro Adão. Ele deu vida, vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, animal ou terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terrenal, tais também os terrenais. Quais os Adão? Qual o Adão, assim são os Adões, as carnes. E qual o celestial Cristo, assim também os celestiais, os Cristos, que somos nós. E assim como trouxemos a imagem do terrenal, a imagem de Adão, carne, traremos também a imagem do celestial, a imagem de Cristo, Espírito, que nós temos em nós também hoje. Verso 50. Mas digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós estamos aqui, no reino de Deus, aqui na terra. Mas o reino de Deus, o futuro governo de Deus na terra, não pode ser herdado por carne e sangue. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então aqui está falando já de um futuro governo de Deus na terra. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E é isso que nós dissemos anteriormente. Muitos que estamos hoje aqui, provavelmente e talvez, não dormiremos. Seremos ou não seremos separados do corpo. Pode ser nessa geração, na próxima ou na outra. Não se sabe quando. Mas todos seremos transformados. E aqui é a garantia principal. Se tivermos ainda que dormir no Senhor, dormiremos em paz, porque o Senhor é Deus de vivos e dos que se foram. Verso 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a última trombeta aqui representa a mensagem final, que é a mensagem da graça, porque se tocará a trombeta, o evangelho da graça, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, que estivermos vivos, Paulo disse naquele tempo, mas ele mesmo não passou por isso, seremos transformados. Porque é necessário, verso 53, muito conhecido por todos nós, é necessário, não é só importante, que isto corruptível se vista de incorrupção e que isto mortal se vista de mortalidade. É necessário. Como é que vamos governar no futuro governo, no futuro reino de Deus nessa terra? Com corpos transformados? Tem que ser com corpo transformado. Tem que ser com corpos de glória, porque senão é impossível, é necessário. E o 54, e quando isto corruptível tiver se vestido de incorrupção, e isto mortal tiver se vestido de imortalidade,
E aqui vem uma bomba. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Isso mesmo que você está querendo entender, porque é isso mesmo. Deus nos concedeu o direito à imortalidade. Por isso que nós temos a terra por herança. Deus nos concedeu o direito à imortalidade, a nós, seus filhos eleitos e predestinados, evidentemente. Papai. Encerramos com, inicialmente, 2 textos proféticos sobre a morte da morte. Aqui é a morte da morte, né? Isaías 25:8 diz assim, uma profecia lá, muito tempo atrás: destruirá a morte para sempre, e o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos para sempre, e tirará a afronta de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. O primeiro verso desse texto é: destruirá a morte para sempre. E Oséias 13:14 também diz: da mão do Seol, ou lugar de morte temporária, os redimirei, os livrarei da morte. E serei tua destruição, ó Seol, a compaixão será escondida de minha vista. Encerrando. Lucas 20, 34 a 36. Lucas, livro histórico. E que tremenda narrativa de Lucas. Quando Lucas estava ainda narrando a vida de Jesus em Nazaré, ele estava ali pesquisando sobre isso, porque ele não estava presente, evidentemente. Mas Lucas pesquisou e ele, nesses 3 versos, ele narra uma confrontação, né? Um embate entre Jesus e os saduceus. Os saduceus eram um grupo de religiosos que não cria na ressurreição. E Jesus declarou o seguinte, olha que tremendo: os filhos deste século se casam e se dão em casamento, mas os que forem tidos por dignos de alcançar aquele século, século vindouro depois da cruz, e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. E aqui fechamos com o verso 36. Porque não podem jamais morrer. Olha, os filhos que vivem neste século vindouro, neste de hoje, o século da graça, onde está reinando e vigente o evangelho da graça, não podem jamais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus ao serem filhos da ressurreição. Nós somos anjos, nós somos filhos de Deus e nós somos filhos da ressurreição. Isso quer dizer que os filhos de Deus, nós somos deuses. Nós somos imortais. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Eu vou parar por aqui, simplesmente porque não há mais o que falar. Fechamos declarando que somos imortais. Diga aí onde você estiver: eu sou um filho de Deus, eu sou imortal. Abba Pai, não há mais o que acrescentar. Goze-se com estas informações preciosas. Reine em vida, porque muito em breve, e quando a gente fala muito em breve, não quer dizer que é amanhã ou depois, ou daqui a uma semana, um ano, ainda neste século, não sei quando, mas nós seremos e somos imortais para Deus. Reinaremos em vida da maneira que estivermos que reinar em vida. Hoje com esse corpo ainda mortal, mas muito em breve, segundo o decreto de nosso Deus, de maneira imortais. Governaremos a criação para sempre e graças a Deus por isso, por ter nos eleito, nos escolhido antes da fundação do mundo. Durma em paz, descanse, repouse, viva os melhores dias da sua vida nesta esperança que é real, é bíblica e é verdadeira para todos nós. Até lá.